Vamos lá. Aqui eu estou acessando o sistema com um perfil de gestor. E o que a gente tem que ter em mente é que os cargos, eles precisam estar vinculados a alguns treinamentos, certo? Então, nesse caso, eu vou pegar aqui de exemplo o Igor. O Igor, ele tem como cargo aprendiz de laboratório. O que a gente vai fazer? Nós vamos acessar o cargo dele, aprendiz de laboratório, certo? E tem uma opção aqui no final do cargo, do cadastro de cargo, que são os treinamentos necessários. Aqui que a gente vai informar quais os cargos que quais os treinamentos, quais as necessidades de curso que esse cargo do Igor, por exemplo, né, que é o aprendiz de laboratório, ele deve ter como regra. Então, vou colocar aqui como exemplo o 0029, que é a limpeza e organização da área de equipamentos, mas tem uma infinita gama que a gente cadastra, tá? Que a gente já cadastrou na outra pílula, que são os cursos. Então, vamos selecionar aqui. E a gente pode dizer qual que é a necessidade que esse cargo tem perante esse curso. Então, eu preciso que ele seja necessário, por exemplo, mas poderia colocar desejável ou indiferente. Vamos colocar necessário. Aqui, a gente define áreas funcionais. Por exemplo, se eu quero que esse curso dentro desse cargo seja só para empresa 002, por exemplo, seja necessário, né, ou para algum estabelecimento em específico, que a gente pode definir essas regras. Então, eu vou salvar e já ficou aqui parametrizado para esse cargo, esse curso, ok? Quando eu vou lá na gestão, na aba de treinamento, o Igor, que é o nosso cobaia de hoje, ele já criou aqui para ele uma necessidade de treinamento. Vai aparecer, claro, 0%, porque ele ainda não o realizou, ok? Então, essa é uma parametrização muito importante que nós devemos ter em mente a necessidade de fazer. Aqui, em ações, nós temos a opção de inserir proficiência e gerar uma lista de necessidade individual. Vou começar pela inserção de proficiência. O que isso quer dizer? É que se o Igor já tem algum outro curso, a gente pode estar inserindo por aqui. Então, ele vai disparar um workflow, né, um fluxo. E aqui no final, após todo o detalhamento, eu consigo colocar os cursos que aquele colaborador já tem. Então, se eu der aqui um novo, eu consigo selecionar o curso e colocar um certificado. Certo? Aqui, vamos voltar lá. Deixa eu colocar um novo aqui. Dá um avançar. Ó, a próxima atividade é a aprovação do RH. Ok? Vamos voltar lá com o gestor. Aba treinamento. E aqui para o Igor, se eu clicar sobre ele, eu tenho os treinamentos. Teria os treinamentos individuais. Tem que ir lá na aprovação do RH. Deixa eu ver se eu tenho um usuário aqui do RH. Ederson.
Para carregar. Ó, apareceu aqui a aprovação do RH em inserir proficiência daquele colaborador. Só vou enviar o fluxo para frente para mostrar para vocês como que vai aparecer lá na questão do gestor. Ó, a proficiência já foi aprovada. Então, novamente, quando eu entrar com o perfil do gestor, na aba treinamento, aqui para o Igor, eu vou ter o treinamento que eu acabei a proficiência que eu acabei de inserir para ele. Aqui eu consigo visualizar aquele certificado que eu inseri, ok? E aqui nessa opção de treinamento do cargo, foi o vínculo que nós fizemos anteriormente com o cargo do Igor. Nessa visão do gestor, nós também temos a visão de treinamento, que a gente consegue ver numa visão mais ampla quais são os treinamentos necessários que existem para serem feitos, o percentual de aderência deles, os que foram realizados e os que não foram realizados, e os desejáveis. Certo? Ok. O próximo passo, então, que nós temos que ter em mente é a necessidade de gerar a necessidade da lista de treinamento, LNT, lista de necessidade de treinamento. Nós vamos clicar aqui em gerar a lista de necessidade e já vai aparecer para mim aquele vínculo que nós fizemos do cargo do Igor, que é o curso de limpeza e organização da área de equipamentos. Quando a gente clica aqui em processar, a gente vai mandar disparar uma necessidade para RH sobre aquele curso, necessidade de treinamento daquele curso. Tem algumas técnicas que são empregadas hoje para essa lista de necessidade, que são entrevistas, solicitação com o gestor, alguns testes e exames, avaliação de desempenho. Essas são as técnicas que são usadas para a gente observar qual que é a necessidade de ter os treinamentos. Ok? Nesse momento, o que vai acontecer? O RH, ele vai vir e vai planejar o treinamento. Quando nós entramos aqui em planejamento de treinamento, clicar em novo, a gente vai poder cadastrar, então, um novo treinamento decorrente da necessidade que nós encontramos. Vou colocar aqui um teste. Aqui a gente coloca a quantidade de vagas desse treinamento, selecionamos o curso, que é o 0029, uma data limite de inscrição, o responsável é quem está logado, né, quem está cadastrando o treinamento, o instituto da certificação, microjuntas nesse caso, só um teste, tá, gente? O tipo de turma sempre tem que estar em aberto. E aqui a gente coloca um vínculo, se tem algum tipo de custo, sim ou não. Vou colocar não nesse caso. Detalhamos, então, quem é o fornecedor do treinamento e quem é o seu instrutor. Aqui nós temos um vínculo de fornecedor e instrutor. Também nesse caso de fornecedores, como havíamos visto na outra pílula, tem os fornecedores que são preferenciais ou não. Aqui a gente pode estar escolhendo.
Os recursos necessários. Lembra que cadastramos aqui monitor, sala, esse tipo de recurso que vai entrar aqui, nesse campo. Como não tenho nenhum cadastrado, não tem necessidade de incluir. E aqui, então, os participantes. O que vai acontecer? Vai aparecer a necessidade que cadastramos lá para o Igor. A gente pode estar selecionando ele, como também o sistema já vai trazer todos que têm esse tipo de necessidade ao cargo vinculado que fizemos antes. No treinamento, também conseguimos colocar participantes adicionais. Isso não quer dizer que só apenas pela necessidade de treinamento a gente consegue colocar os participantes. Conseguimos colocar outros adicionais. Quem sabe alguém de fora, de outro setor. Escrevemos um breve informativo e cadastramos o calendário. Quando que vai iniciar esse treinamento, qual que é a carga horária dele, os dias da semana que irão acontecer, qual que é o horário de início, quantas horas por dia, qual que é o intervalo e qual que é o custo total. Ao gerar o calendário, ele já vai fazer brevemente, conforme parametrizamos acima, o calendário. Também conseguimos adicionar linhas extras, ok? Isso tudo também é parametrizável, tá? A gente consegue alterar. E aqui a gente vai enviar para aprovação. Lá no curso, nós parametrizamos esse botão. E aqui também pode ser que envie para o gestor, ou envie só para o RH, ou envie para ambos, ok? Que nesse caso, vamos enviar para aprovação do RH. Treinamento salvo com sucesso. Aqui o nosso cadastro feito, ele está em pendente aprovação RH. Uma questão importante, aqui só que eu deixei passar, que eu quero explicar para vocês, é que no botão ao lado do enviar para aprovação do RH, nós temos o salvar. O que acontece quando a gente salvar? Quando o gestor acessar a aba de treinamento dele, nós conseguimos ver as turmas em aberto. Nesse caso, como eu enviei direto para aprovação do RH, ele não vai aparecer. Mas se ele tivesse apenas salvo, o treinamento, ele iria aparecer aqui, nesta tela, e nós de forma conseguimos alterar ele e adicionar mais pessoas em aberto, porque acontece, a turma fica em aberto e eu consigo adicionar outros participantes, decorrente da necessidade do gestor. Nesse caso, como a gente já mandou, como eu já mandei direto para aprovação do RH, ele não constou naquela tela. Mas nós vamos vir aqui e aprovar o treinamento, a turma. Deixa eu ver qual que é o usuário do gestor que eu... Vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver qual que é o gestor aqui. Seu Matheus. Vou acessar com o RH. Treinamento. Treinamentos em aberto. Gerencial treinamento. Aqui, planejamento de treinamento com o RH. Vamos acessar aquele treinamento que nós cadastramos antes, que está pendente para aprovação.
Quando a gente vem aqui em editar com o gestor do RH, ele consegue, então, confirmar a turma ou retornar para o planejamento. Quando houver alguma necessidade de alteração, ele consegue retornar para quem planejou ou então confirmar a turma. Nesse caso, eu vou confirmar a turma. Ok, e ele já foi confirmado e então os colaboradores já podem realizar o treinamento. Aqui com o Igor, ele já consegue, ele já está em aberto, ele já consegue realizar o treinamento. Ok? Após isso, a gente já consegue, então, verificar a lista de presença do treinamento, dos treinamentos. Vou pegar aqui um de teste. Nessa tela, ele consegue imprimir a lista de presença, ele consegue preencher a frequência, gerar avaliações, colocar as horas de participação do colaborador. Por exemplo, 7 horas, frequência 100%. Vamos lá, vou colocar uma nota aqui, 100. Ele já fica como aprovado. Se eu colocar aqui neste outro, por exemplo, que ele teve uma frequência, uma nota abaixo da média, vou colocar aqui 50, ele não vai ficar como aprovado. Ok? Aqui ele também consegue gerar as avaliações, caso tenha sido parametrizado que eu consigo realizar, eu consigo enviar o certificado. Também tem essa possibilidade, encerrar todo o treinamento. Bom, pessoal, acho que mais ou menos é isso. Aqui eu vou conseguir ver se a necessidade foi realizada, se o treinamento foi realizado, qual que é o score dele, decorrente à parametrização que nós fizemos na outra pílula. Consigo imprimir o certificado, verificar, ter um controle um pouco maior sobre os meus colaboradores. Nessa tela aqui, outra coisa muito importante, que é o relatório de versatilidade. Quando eu clico aqui em imprimo, ele vai gerar essa visão aqui para o gestor. Isso aqui é bem importante mesmo. Aqui em cima a gente tem a classificação e aqui nós temos todos os funcionários e todos os treinamentos que estão sendo realizados. Por exemplo, aqui o Adésio, para esse treinamento aqui, ele já realizou, treinamento realizado, está em verdinho. E, por exemplo, a Andressa ainda não o realizou, certo? E aqui a gente consegue ver também com a bolinha preta qual que é o treinamento desejável para aquele cargo. Então, por exemplo, a Vanessa, para o cargo dela, que é analista de qualidade, tem como desejável o treinamento de proteção respiratória. Aqui nas outras abas também a gente tem uma visão por gestão de treinamento, né? De todo o treinamento que tem aberto para todos os meus colaboradores. Aqui por curso. E aqui os dados em forma de planilha mesmo, tá? Essa matriz aqui é bem importante. Tem clientes nossos que fazem na mão, mas a gente deve instruir eles a usar por aqui, porque facilita muito. E eu acho que é isso.